O meu tem. Agora que é. Então vamos lá, gente, vamos dar a partida aí. Promovendo a magia do Rotary, abra a reunião do Rotary Clube Rio de Janeiro Tijuca, dando boas-vindas a todos, convidados, companheiros, visitantes. Vai ser uma festa bonita hoje. Peço à companheira Ciomara que presidiu o sino, né? E vamos começar aí os trabalhos. Bom, ao som do hino nacional brasileiro, convido que, ao final, respeitosamente, saudemos a bandeira do Brasil e as bandeiras da Panóplia para darmos início, então, efetivamente, à reunião. Bom, convido a nossa diretora de protocolo para essa tarde, Silmara Castro, para fazer os anúncios das lideranças de Rota International e do palestrante desta tarde. Boa tarde a todos. Eu sou Ciomara Castro, diretor de protocolo do clube, para as apresentações desta tarde, em que Rotary International é presidido pela empresária Stephanie Ertic, associado ao Rotary Club de McMurray, Pensilvânia, Estados Unidos da América, ocupando a classificação Consultoria e Desenvolvimento de Negócios. O diretor de Rotary International para nossa área é o empresário Antônio Henrique Barbosa de Vasconcelos, associado ao Rotary Clube de Fortaleza Lagadiço, em que ocupa a classificação Engenharia Civil Cálculo Estrutural. A governadora do Distrito 4.571 é a consultora Alcione Maria Janico de Araújo Viana, do Rotary Clube de Pindamonhangaba, em que ocupa a classificação Relações Públicas. E o Rotary da Tijuca é presidido pelo empresário Sérgio Paulo da Silva, ocupante da classificação Auditoria Independente. Hoje contaremos com 2 momentos especiais: a admissão de uma nova associada, a empresária contábil Ilan Reis, e a palestra do engenheiro Tácito Melo Barbosa, que falará sobre o tema A Comissão de Administração, como ajudar o clube a funcionar sem problemas. Para essas conceituadas personalidades, solicitamos a nossa calorosa saudação. Obrigado, Silmara. Vou convidar a companheira, né, tradicionalmente, Amália da Costa Sena, para dar sequência aos trabalhos. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor, tampouco diz que o clube é o maior, mas o nosso querido Tijuca, podem crer, é bom pra valer. E a Amália também. Obrigada, bem-vindo. Nós todos somos bons para valer. E o bem-vindo também. Não, nós todos. Bom, vamos nós. Na semana de 31 de julho a 6 de agosto, destacamos 2 datas relevantes. No dia 5 de agosto é celebrado o Dia Nacional da Saúde. O objetivo da comemoração é conscientizar a sociedade brasileira sobre a importância dos cuidados com a saúde e trazer reflexões sobre o nosso sistema de saúde. A data também incentiva a educação sanitária.
para despertar na população o valor da saúde e dos cuidados para com ela. A data foi oficializada e inserida no calendário oficial brasileiro através da Lei número 5.352, de 1967. O dia 5 de agosto foi escolhido por ser a data do nascimento do sanitarista Oswaldo Cruz. O Rotary Clube da Tijuca tem a presença e é atuante no Conselho de Saúde da Grande Tijuca, representado pelos companheiros Eliane Garcia e Marcelo Deodoro. Já no dia seguinte, dia 6 de agosto, é comemorado o Dia Interamericano do Escotismo, incluído no calendário a partir de uma reunião de escoteiros-chefes do Cone Sul, por uma proposta do Paraguai, em que acordou-se promover o dia 6 de agosto como Dia Interamericano dos Escotistas, principalmente em comemoração à data em que o fundador, Roberto Baden-Powell, foi proclamado chefe escoteiro mundial. O Rotary Clube da Tijuca tem a chefe escoteira Patrícia Sena, como associada atuante no importante 123º GEMAR, Grupo de Escoteiros do Mar. Quanto aos aniversariantes da semana, realçamos as seguintes datas especiais. No dia 1º de agosto, recordamos a data de aniversário do Exército da Salvação no Brasil, nosso associado corporativo, que completa 122 anos de dedicação e serviços prestados à nossa sociedade. Já no dia 3, celebraremos o aniversário de Márcia, filha do companheiro Murilo Bittencourt. E no dia 4 de agosto, quem fará aniversário é Ocileia, a esposa do companheiro Arnaldo da Penha Rosa, e João Gabriel, filho do companheiro Ricardo Xoxê. Encerrando as comemorações da semana, celebraremos no dia 6 o aniversário de Helena, filha do companheiro Ricardo Jung. A todos os aniversariantes, nossas calorosas saudações e os votos de vida longa e feliz. Obrigado, presidente Sérgio Paulo. Obrigado, Amália, sempre vibrante aí na sua participação. Bom, agora convido o companheiro Gabriel Brito Gil para um breve resumo sobre as nossas realizações da última semana. Obrigado, presidente Sérgio Paulo. Na tribuna virtual, Gabriel Brito Gil, associado representativo do Rotary da Tijuca, na classificação Direito Notarial e Registral. Os acontecimentos da semana entre os dias 24 e 30 de julho do Bom para Valer. No dia 24 de julho, o nosso companheiro Joper Padrão participou da reunião do Conselho de Administração da revista Rotary Brasil. Na quinta-feira, dia 25, os companheiros Eliane Garcia e Marcelo Deodoro estiveram presentes na reunião do Rotary Clube Rio de Janeiro Imperial. Já no dia 26 de julho, a companheira Patrícia Sena visitou a sede de nossa associada corporativa, a empresa Indep, Auditores Independentes, onde foi recebida pelos companheiros Sérgio Paulo e Tiago da Silva. Já no dia 30 de junho, o Rotary da Tijuca esteve representado pelos companheiros Amália, Joper Padrão, Luci, Marcelo, Deodoro, Ciomara Castro e Tácito na visita oficial da governadora 2024-2025 no Rotary Clube Rio de Janeiro Botafogo. Ainda no mesmo dia, a nossa companheira Amália também participou da festiva de posse e transmissão de cargo do Rotary Clube Rio de Janeiro Laranjeiras. Presidente Sérgio Paulo, estes eram os registros desta semana. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gabriel, mas não se despede não, que eu vou... Você tem uma outra missão hoje, muito importante, e tão importante quanto, que é participar desse momento alto aqui, também, um dos momentos altos aqui da nossa reunião,
que é a posse da nova companheira. Então, eu já vou pedir para você ler o termo de posse, Gabriel, substituindo, então, o nosso secretário, você está fazendo as vezes do secretário nessa reunião, por favor. Obrigado, presidente Sérgio Paulo. Termo de posse de associado do Rotary Clube da Tijuca, Distrito 4.571. Ao 31º dia do mês de julho do ano de 2024, às 12 horas e 40 minutos, perante o plenário virtual do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuca, em sua reunião virtual semanal, o presidente Sérgio Paulo da Silva deu posse a Ilan Rodrigues de Faria Reis na condição de associada representativa, na classificação Contabilidade e Assessoria, sendo sua madrinha a companheira Patrícia Sena. Cumprindo o que está prescrito no Estatuto, nas normas do Rotary Internacional e no regimento interno do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuca, bem como a decisão do Conselho Diretor, com posterior homologação pelo quadro social e Assembleia de Associados do Clube, eu, Gabriel Brito Gil, secretário designado para o ato, para constar, lavro o presente termo de posse, que vai assinado pelo presidente, por mim, secretário designado, pelo empossado e por sua madrinha. Obrigado, Gabriel. Seja bem-vindo, Ilan. É um prazer tê-la aqui. E para que os outros companheiros conheçam um pouco melhor a Ilan, eu vou pedir, então, a sua madrinha, Patrícia Sena, que faça a sua apresentação. Por favor, Patrícia. Boa tarde a todos os companheiros, boa tarde, presidente Sérgio, boa tarde, a minha querida amiga Ilan. Bem, falar da Ilan é muito fácil, uma pessoa muito prestativa, muito amiga, muito parceira, uma profissional de excelente qualidade. Nós nos conhecemos há uns 15, 16 anos mais ou menos, até hoje nós somos muito ligadas, somos parceiras de trabalho, somos muito amigas. A Ilana nós nos conhecemos quando estava lá no Sescom ainda, na diretoria do Sescom. Ela chegou a ser vice-presidente lá no Sescom, ela chegou a ser vice-presidente no CRCRJ. Nós juntas somos conselheiras de várias comissões, algumas temáticas de temas relevantes e importantes. Hoje ela está fazendo mestrado, tem várias especializações, é uma profissional de alto escalão, posso dizer assim, além de muito amiga. Então, como os nossos corações, né, semelhantes se atraem, nada mais justo do que trazer essa companheira aí, essa co-irmã, para estar junto com a gente e ser uma dos bons para valer aqui do nosso Rotary da Tijuca. Ilan, desejo a você uma frutuosa caminhada conosco, que ela não tenha fim, e que todos os frutos que você já faz aqui fora, que dentro do nosso Rotary da Tijuca, ele seja assim, muito mais relevante para a sociedade, ele seja considerado por nós e pelos tijucanos, e que você consiga ser abraçada, né? Você já está sendo abraçada aqui pelos nossos companheiros. Então, desejo a você, assim, seja bem-vinda, a casa é nossa, e a gente tem muito trabalho aqui em prol da sociedade para fazer, não só dentro das nossas mediações, mas o Rotary é uma instituição internacional, então nós temos muito que aprender com os líderes mundiais, estaduais, pessoas de outras nações, tão bons quanto os bons para valeres aqui. Então, agradeço assim, todo o apoio que eu tive do João Padrão quando eu cheguei para o Rotary, que ele tem, né, me instruindo há vários anos. Então, assim, estou aqui para o que você quiser, tirar dúvidas, que eu não consegui tirar, os nossos companheiros aqui estão também sempre à disposição, muito disponíveis. E aqui você tem muitos amigos, tá? Então, essa é minha querida Ilan, é a contadora Ilan Reis, mãe de um filho exemplar, tá, na escola naval, uma filha que já se formando em bióloga, essa profissional excelente que eu falei para vocês, contadora, que tem uma empresa de contabilidade no centro da cidade, tijucana de raiz, ela é alagoana, mas Fechou. Fechou seu microfone, Patrícia. Abriu já.
Não? Não conseguiram me ouvir? O finalzinho, não. Ah, então... Parou no Tijucana. Ah, então ela é tijucana de raiz, né? Alagoana, é de Alagoas, mas casada com um sulista, né? Do Rio Grande do Sul, bom de churrasco. Então é o que eu falei com ela já, né? O que tiver de dúvida, a gente está aqui para tirar as dúvidas. Acho que essa contadora exemplar, ela está aqui com a gente para somar. Tá? Seja bem-vinda, Elan. Mais uma vez, seja bem-vindo, Elan. E eu vou pedir, então, que você faça a leitura do compromisso rotário. Ok, muito obrigada. Neste momento em que me torno rotariana, eu, Ilan Rodrigues de Farias Reis, declaro estar perfeitamente ciente e de pleno acordo com os objetivos e regulamentos do Rotary, os quais prometo honrar e cumprir. Assumo ainda o compromisso de ajudar a desenvolver o companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidades de servir, de promover o reconhecimento do mérito de toda a ocupação útil, de contribuir de todas as formas ao meu alcance para a melhoria da comunidade, de trabalhar pela aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando a consolidação das boas relações, da cooperação e a paz entre as nações. Ao lado dos companheiros e companheiras em todos os clubes de Rotary pelo mundo, prometo tudo fazer para tornar o lema dar de si antes de pensar em si, prática comum, irradiando paz e amor no coração de cada pessoa com as quais me relaciono. E mais uma vez, muito obrigada por vocês me receberem de braços abertos. Devolvo a palavra, então, ao presidente Sérgio Paulo. Bom, então, declaro oficialmente empossada. Ilan, parabéns, seja muito bem-vinda. E agora eu vou convidar o companheiro governador Luiz Carlos Favro, que é o atual coordenador distrital para desenvolvimento do quadro associativo do distrito, para trazer a sua mensagem. Por favor. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente Sérgio Paulo. É uma honra muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, nesse dia especial, né, que nós temos palestra aí do professor Tácito, temos a posse da Ilan. É sempre motivo de festa, né, quando um novo associado é admitido numa unidade rotária. Ilan, nós temos um compromisso nessa gestão de colocar no distrito 200 novos associados. Tem um aumento real de 200 novos associados. Entendeu, Patrícia? Patrícia e o Rotary da Tijuca estão, né, atingindo essa meta aí, porque a gente precisa aí de, no mínimo, um associado por semestre, né? E o Tijuca já está cumprindo essa meta. Mas tenho certeza que virão muitos outros. E quero aproveitar para lembrar que no dia 17 de setembro nós teremos um encontro, né, cujo anfitrião é o Rotary Clube da Tijuca, que vai acontecer no Tijuca Tênis Clube às 10 horas, no dia 17 de setembro. E lá nós vamos estar com todos os companheiros, né, que puderem comparecer, do Tijuca, do Botafogo, e ontem a gente conversou com eles lá na reunião virtual e eles ficaram animados. O Laranjeiras também, que nós estivemos lá, né, Amália, ontem, eles também ficaram animados. O Rio de Janeiro, o URCA e o Rotary Club, Rotaract Clube, que tiver interesse em comparecer também será muito bem-vindo. A gente vai estar lá junto também com o governador Pedro Durão, vai conversar, vamos fazer um grande bate-papo, uma mesa redonda, né, porque a gente não tem uma fórmula, né, eu não tenho essa fórmula, né, para todos os companheiros, para todos os clubes, né? Mas tenho certeza que o Tijuca vai com a experiência, né, que tem de admissão de associados, vai contribuir muito nessa reunião. E nós vamos lá poder ajudar muito o distrito nesse bate-papo.
E o Pedro Durão vai estar com a gente lá falando de Fundação Rotária também, fazendo essa dobradinha. Então, eu quero aqui parabenizar, né, o Rotary Tijuca, parabenizar a Patrícia, né, madrinha da Ilan, e dizer à Ilan que ela é muito bem-vinda, né? A gente fez um cartão virtual, e acho que a Silmara vai exibir, né, que eu vou, isso vai chegar às suas mãos. Eu vou levar nessa reunião, se a gente não tiver um encontro anterior, nessa reunião a gente vai levar esse cartão de boas-vindas, que ele diz o seguinte: seja muito bem-vinda, Ilan. Você acaba de ingressar na maior e melhor instituição humanitária do mundo. Juntos, viveremos a magia do Rotary. Assinado aí pela governadora Alcione, esse aí não está, mas o que você vai receber estará assinado. Aliás, já está aqui comigo. E por mim, tá? Desejo muitas felicidades para você, né? Tenho certeza que vai ser um sucesso a sua chegada, né? E a sua contribuição para o Rotary. Fica com Deus, um grande abraço. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, governador Fávaro. E para fechar o momento, então, da posse, eu peço à companheira Silmara que exiba os certificados. Certificado de admissão, Conselho Diretor do Rotary Clube Rio de Janeiro Tijuca, o Bom para Valer, tem a honra de outorgar o título de associada representativa a Ilan Rodrigues de Farias Reis, que passa a ocupar a classificação Contabilidade Assessoria. Sua participação no quadro associativo do Rotary Rio de Janeiro Tijuca, Rotary Clube Rio de Janeiro Tijuca, contribui de forma decisiva para o atingimento de nossa causa em favor da paz e a compreensão entre as pessoas. Rio de Janeiro, 31 de julho de 2024, Sérgio Paulo da Silva, presidente 2024-2025. E a madrinha também ganha certificado. O Conselho Diretor do Rotary Clube Rio de Janeiro Tijuca, o Bom para Valer, tem a honra de outorgar o certificado a Patrícia Januário de Sena Lemos Martins, apadrinhando, ao tempo em que fazemos a magia do Rotary, em 31 de julho de 2024, a nova associada Ilan Rodrigues de Farias Reis, na classificação Contabilidade Assessoria. Rio de Janeiro, 31 de julho de 2024, Sérgio Paulo da Silva, presidente 2024-2025. Mais uma vez, parabéns, Ilan, Patrícia. É um momento muito agradável da nossa reunião e sempre muito bom, né, ter mais uma associada aqui no nosso quadro. Bom, chegamos ao outro ponto relevante da nossa reunião, que é o momento da palestra do nosso companheiro Tássio. E para fazer a apresentação do palestrante, eu peço que ocupe a tribuna Ivete Siqueira para a apresentação do companheiro governador Joper Padrão. Boa tarde, presidente Sérgio Paulo, companheiros e companheiras presentes. É com muita alegria que Joper Padrão, eu, associado representativo do Rotary da Tijuca, ocupando a classificação Planejamento Estratégico Consultoria, tenho a missão de apresentar nosso palestrante, companheiro, amigo e irmão. Tássio Melo Barbosa é mineiro de nascimento, é mineiroca, né? Porque ele é nascido em Minas, criado no Rio de Janeiro, e é engenheiro civil com atuação internacional, atualmente é em Portugal. Tem pós-graduação em gestão de projetos e cursou o MBA em gestão de empresas. Tem experiência de mais de 2 décadas em gestão comercial, administrativa e de negócios, visão comercial de negócios, conhecimento de ambiente de negócio e comercial, capacidade de formar equipes de trabalho, de negociação, resolução de conflitos e tomada de decisões, comunicação e expressão de nível elevado, de liderar, integrar e gerir pessoas de forma natural e por experiência adquirida pelas posições exercidas durante sua vida profissional e empresarial. Admitido ao Rotary Clube de Ramos em 1998,
Foi fundador do Rotary Sernambetiba e seu presidente no período 2003-2004 e passou a integrar o quadro associativo do Rotary da Tijuca desde 2019. Foi secretário-geral do Distrito 4.570 em 2001-2002, coordenador da Conferência Distrital do período 2022-2023 e secretário executivo da Associação dos Rotary Clube do Distrito 4.571, ARCD 4.571, nos períodos 2017-18, 2022-2023 e no atual período rotário. Dirigente do Centro de Estudos Rotários José Moutinho Duarte do Distrito 4.571, é acadêmico fundador e vice-presidente da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, Abrol Rio, para o período 2024-2026. Com esta breve apresentação, convido o nosso palestrante, querido amigo, para a sua mensagem. Seja bem-vindo, Tássio. Obrigado, meu padrinho. Obrigado pelas suas palavras. Aliás, você além de irmão, é muito generoso, né? Você consegue colocar o meu currículo assim num patamar que eu nem imaginava. Muito obrigado. Senhor presidente Sérgio Paulo, obrigado pelo convite, a todos os companheiros do nosso Bom para Valer. Obrigado por me permitirem utilizar aqui a tribuna Ivete de Castro Siqueira, que é uma honra para mim. E também parabenizo o clube por essa data hoje importante, com a entrada da nossa companheira Ilan. Seja muito bem-vinda, Ilan. Obrigado por você ter aceitado fazer a sua admissão nessa data, porque você me permite ter na reunião o governador Fávaro. Se não fosse você, eu não sei se eu conseguiria trazê-lo, porque eu vou citá-lo aqui em um pequeno momento, mas então, para que ele não escute, né, uma inverdade, então presencialmente ele pode confirmar ou não. Mas, muito obrigado a todos os convidados também que estão presentes. Eu vou até brincar assim, eu não consigo falar alguma coisa sem contar uma historinha, então vai ter que ter uma historinha. E nós vamos falar hoje, assim, o título da palestra, quando a gente fala é um Rotary Club sem problemas por conta de uma condição, isso é um objetivo, e muito utópico, né? Porque uma condição não vai deixar um clube sem problema. Mas, assim, falar sobre a comissão de administração, para mim, é muito importante, porque é uma comissão que eu prezo muito e acho que é uma comissão que ainda não está muito bem entendida dentro dos nossos clubes, desde que ela foi criada. Eu sinto até um certo menosprezo por essa comissão, que ela tem pouca atuação, ela aparece muito pouco, ela é muito pouco divulgada. E acho de extrema importância. Como é que começa essa história, né? Porque essa comissão ela não existe assim há tanto tempo. Nós tivemos, no período 1993, o Rotary Internacional, ele, assustado com o que aconteceu no final dos anos 80, quando nós tivemos uma grande evasão de rotarianos por todos os clubes do mundo, o Rotary Internacional ele solicita um estudo de uma empresa bastante conceituada na época de gestão para que fizesse ali uma análise do que estava acontecendo para que o Rotary perdesse tantos associados. E não só o Rotary, tá? Os outros clubes de serviço também tiveram uma evasão muito grande. E durante alguns anos, esse estudo foi feito, e em 1993 é criado um plano piloto, onde 13 distritos começam a praticar o que depois foi chamado de um plano de liderança distrital. Isso fazia com que algumas mudanças na concepção gerencial do distrito, porque o Rotary sempre, né, já há muitos anos, ele é dividido em distritos, e ele faz uma mudança nessa gestão. Então, a gestão distrital começa a ser alterada a partir do plano de liderança distrital. Em 1996, o presidente do Rotary, que na altura era o nosso companheiro argentino Giai, ele institucionaliza o PLD,
Então, o plano de liderança distrital ele fica institucionalizado a partir de 96. E o que era a principal mudança nessa questão de administração do distrito? Você cria uma figura chamada instrutor distrital, que acompanha o governador e faz toda a elaboração do conteúdo pragmático da concepção de tudo que é Rotary, de todos os seminários, todos os estudos, todas as práticas, na parte conceitual. Então, o instrutor ele fica responsável pelos treinamentos e pelos seminários do distrito. Isso faz com que esta figura fica sendo muito importante dentro do distrito, porque é uma carga de trabalho bastante grande, mas com uma pessoa extremamente conhecedora do assunto e que pode repassar e apoiar o governador. Também é criado nesta fase o governador assistente. Chegou-se à conclusão de que o governador precisava de um auxílio, também de pessoas que já tivessem bastante experiência em Rotary e tal, e que pudesse representá-lo, pudesse ter o distrito um pouco mais junto aos clubes. Então, os governadores assistentes passam a ser esta figura. Não que antes não houvesse essa pessoa que fizesse a ponte entre o governador e os clubes. Existiam pessoas escolhidas como representante do governador perante aos clubes, mas só que o governador assistente ele ganha uma roupagem diferente. Até porque era onde o Rotary achava que nós deveríamos garimpar e ver futuros líderes para o distrito. Dos governadores assistentes, poderiam sair ali grandes líderes que pudessem ocupar também funções como governador no futuro. Então, esta também é uma grande mudança que nós tivemos a partir do plano de liderança distrital. O planejamento estratégico começa a ser também muito discutido dentro do Rotary, fazendo com que os distritos colocassem na sua pauta fazer planejamento estratégico para curto, médio e longo prazo. Em 98, o plano de liderança distrital ele entra para o manual de procedimentos, então ele fica completamente registrado em nossos documentos oficiais. Nessa mesma época, o nosso distrito, na época 4.570, que é parte hoje do 4.571, ele é convidado, ou convocado, para melhor dizer, fazer parte de um outro plano piloto. O 4.570, juntamente com outros 99 clubes, começam um plano piloto agora para discutir um plano de liderança de clubes. Ou seja, a mudança no distrito já havia sido consolidado e agora isto precisava passar para os clubes. Então, o PLC começa a ser discutido dentro desses 100 clubes que fizeram parte do plano piloto para fazer o teste de todas as mudanças que seriam necessárias. E aí que muda completamente a gerência dentro dos Rotary Clubes. Que antes disso, você tinha... não eram chamados como comissões, você tinha a presidência, a secretaria, o protocolo, e você tinha as avenidas de serviço, onde você tinha os presidentes, os coordenadores dessas avenidas, que faziam os trabalhos internos do clube, que tinha o mesmo trabalho que nós temos hoje, de desenvolvimento do quadro associativo, Fundação Rotária e por aí afora. Só que agora com uma roupagem diferente através de comissões. São criadas algumas comissões e essas comissões têm um trabalho com uma administração mais voltada para um fundo empresarial, vamos assim dizer, tá? Quando o Rotary começa a ser encarado assim como uma empresa. E esse plano de liderança de clubes ele também foi consolidado e passa a partir do período de 2005, 2006, totalmente consolidado dentro do Rotary Internacional. Então, isso, um breve histórico só para poder conceituar, porque a comissão de administração ela passa a fazer parte exatamente desse PLC. Ela entra na história do Rotary a partir desse período onde faz essa consolidação. Bom, a partir daí, eu agora gostaria de fazer aqui um compartilhamento de tela
Por quê? O que acontece? Com essas mudanças todas, o presidente, quer dizer, nós tivemos aí, não sei se a sorte de fazer parte desse plano piloto, porque nós tivemos aí alguns anos experimentando essa nova roupagem, que foi um transtorno para todos nós, porque nós tínhamos que modificar os nossos conceitos onde ainda não havia experiências anteriores. Então, durante esse período do plano piloto, não foi um período muito fácil para essa grande mudança na nossa cabeça. Mas, a partir do momento que nós nos acostumamos, quando o PLC foi realmente institucionalizado, nós já estávamos acostumados. Os outros distritos que não fizeram parte do plano é que sofreram bastante para entender o que estava acontecendo. Mas aí o que acontece? Agora, com essa cabeça mais gerencial, o presidente ele começa a ter preocupações mais sérias porque ele começa a ser cobrado por uma série de fatores. Porque agora você tinha um planejamento, você tinha um acompanhamento de todas as metas que tinham que ser cumpridas e tal. E na cabeça do presidente começa a aparecer vários e vários itens em que ele começa a olhar e falar assim, pô, eu consigo tomar conta de tudo isto que é me colocado? É muita coisa, é planejamento estratégico, eu tenho que tomar conta do desenvolvimento do quadro associativo, eu tenho que fazer um plano de ação, eu tenho que tomar conta das minhas comissões, eu tenho meta para cumprir, eu tenho mais Rotary para olhar. É muita atividade na cabeça do presidente. E aí ele começa a entender como é que vão funcionar as suas comissões, né? E aí começa a entrar a história que eu falei do nosso governador Fábio. Ele me deu uma grande honra e um grande prazer de estar junto dele na governadoria 2022-2023, onde a gente pôde mostrar um pouquinho para o distrito a questão da gestão de um Rotary Club. O governador Fábio ofereceu aos clubes do distrito a oportunidade de pensar um pouco sobre gestão, e algumas reuniões foram feitas envolvendo vários clubes do distrito. A oportunidade era para todos, mas infelizmente nem todos puderam comparecer, e nós discutimos vários assuntos sobre gestão durante o período do 22-23. E o Rotary começa a transformar, né? O My Rotary é criado e começa a transformar esse site numa fonte de aprendizado muito grande. Então, o presidente ele tem lá dentro, começa a ter dentro do My Rotary todas as ferramentas necessárias para fazer a administração do seu clube. Então, todo esse elenco aqui de ferramentas estava à disposição do presidente. E aí, cada item desse subdividido aí no seu conteúdo, né? Ele ensina como é que ele fazia o planejamento, como é que ele tinha que liderar rotarianos, como é que ele tinha que conduzir as reuniões, como é que ele tinha que administrar o clube, angariar associado, reter associado, promover o seu próprio clube, entender a Fundação Rotária e fazer as suas contribuições e desenvolver os projetos dentro da comunidade. Quando você coloca isto na sua frente, quer dizer, com uma coisa muito mais visível, muito mais palpável, você começa a tomar conta de que não era uma coisa tão simples assim do que, vamos ali que você vai presidir um Rotary Club. Não, ele começa a entender que a responsabilidade de ser presidente é muito grande. E, para isso, ele precisa ter pessoas muito competentes dentro das suas comissões. E para isso, a competência só vem através de um processo, que é um processo de aprendizagem. Você precisa criar dentro do Rotary, dentro do seu clube, um setor de aprendizagem, né? E, focando na questão administrativa do clube, ele precisa entender quais são os padrões do seu Rotary Club, ter os seus documentos muito bem claros e totalmente definidos, seus estatutos, regimentos, o que seja, começar a entender o que está acontecendo ao largo do Rotary. Assim, o Rotary começa a te oferecer muita coisa dentro da sua ferramenta online, você precisa estar muito dentro disso. Os relatórios que o presidente precisa, a partir desse momento, precisava emitir e enviar para a RI, fazer um gerenciamento financeiro muito bem claro e muito transparente para todos, fazer um gerenciamento de risco, porque isto é imprescindível dentro de uma instituição, e assim por diante.
A, uma das questões que fazem muito bem ao clube, quando elas são muito executadas de uma maneira eficaz, são as assembleias, onde você tem algumas assembleias durante o período, que deveriam ser pelo menos obrigatórias, nem todos os clubes ainda entendem dessa maneira, mas elas deveriam ser obrigatórias, onde você toma decisões. E é fundamental que o presidente realize essas assembleias para que essas decisões possam ser tomadas. Então, nós temos cerca de 6 assembleias que são fundamentais para que sejam executadas durante o período. O planejamento estratégico ele é fundamental hoje para você saber para onde que você quer que o seu clube vá, o que ele tem que fazer, quais são suas metas, quais são as suas definições, e um plano de ação muito bem escrito para você poder cumprir tudo que você planeja, né? E aí, vamos lá. Essas comissões, vou dar aqui um pequeno exemplo, é óbvio que de clube para clube a gente tem alterações aí nas comissões, alguns usam algumas comissões a mais, outros a menos, mas o básico de cada clube é você ter hoje uma imagem pública, uma fundação, uma comissão voltada para a Fundação Rotária, os que se interessam muito pela pró-juventude, o projetos humanitários ela é obrigatória, porque é o nosso fim, né? Uma comissão de meio ambiente também sempre muito bem-vinda. A desenvolvimento do quadro associativo também, que ela é uma obrigação nossa, se quisermos ainda nos manter vivos. E hoje entra aí, há pouco tempo, a questão da diversidade, equidade e inclusão, que vários clubes também já mantêm esta comissão atuante. E a comissão que nós temos que tratar nesta reunião muito brevemente, que é a comissão de administração. Eu vou passar aqui para vocês algumas questões que essa comissão trata, e depois, no final, vocês vão entender por que isto faz parte da comissão de administração. A comissão de administração ela tem um poder dentro do clube que é um poder muito imaginário, porque, na verdade, ela não tem um trabalho específico que dê um fruto no final. Ela é uma comissão que auxilia o presidente, é um braço do presidente dentro do clube. Então, quais são os trabalhos que a comissão de administração tem que ter o seu olhar? Dentro, secretaria, todos os trabalhos que a secretaria, ou seja, a comissão de administração, ela tem que fazer com que uma secretaria seja uma secretaria eficiente, que tenha os seus documentos em dia, com as suas atas de reunião, as atas de reunião de conselho diretor, todo o trabalho documental precisa estar em dia. Quem vai executar isso é a secretaria e não é sob a gerência da administração, a gerência do secretário do clube. O administrador ele apenas está ali com um olhar mais incisivo dentro disso, mas um olhar com o presidente. A responsabilidade de tudo é do presidente, mas ele não precisa perder o tempo dele com este assunto, já que ele tem muitos a fazer, e a comissão de administração pode fazer esse trabalho para o presidente. Isto se repete com a programação de reuniões, a diretoria de protocolo, se está tudo funcionando e tal, a comissão de administração também tem esta responsabilidade, a tesouraria, se está tudo acontecendo dentro. Travou para mim. Tássio, tu travou? Para mim também. Para mim também. Deu uma travadinha, vamos ver se ele volta. Acho que travou para todos, né? Acho que ele caiu de vez agora. Caiu mesmo, caiu. Já deve estar voltando aí. Ele continua na sala, mas deve estar travado. Caiu agora. Agora, isso eu ia falar porque o compartilhamento ainda estava valendo ali. Contratempos aí da internet. Ele está em Portugal, né?
Sim, De Portugal que ele está? isso. Ah, então pode ser alguma coisa. Alguém consegue contato com ele? Sim, eu estou tentando contato com ele aqui. Eu mandei mensagem também. Tentando contato aqui para ver se ele dá algum sinal de vida. Ele não está nem visualizando aí as mensagens. Deve ter dado um problema sério. Bom, enquanto ele volta, alguém quer fazer algum comentário? Posso fazer? Somente que a palestra estava ficando boa, né? Posso fazer, Sérgio Paulo? Claro. Tema muito relevante, né? Então, Importante. essa palestra do Tácito, ele vem de encontro a tudo que o nosso clube ele vem desenvolvendo, né? A gente tem aquela preocupação sempre com documentação e, como ele falou, muitas coisas a gente até consegue fazer, mas precisa realmente desenvolver com mais cuidado, porque tem alguns assuntos que às vezes acabam sendo burocráticos demais, mas precisa ser de alguma forma divulgado para que todos entendam o que tem que acontecer, né? Porque a saúde do clube, por exemplo, quando a gente conseguiu agora essa cadeira no Conselho Distrital de Saúde, eles exigem uma documentação que o clube precisa ter, que é o estatuto, que é o CNPJ em condições de. Então, isso aí mostra que nós estamos no caminho certo. E há muito mais a caminhar, mas, de qualquer forma, parabéns a todos. Mas, Presidente Sérgio Paulo, podemos ter acesso aos slides? Sem certeza, ele só pediu o Tácito. Bom, enquanto ele não Obrigada. volta, eu dou meu testemunho, né? O Tácito é o meu braço direito e esquerdo aqui nessa gestão, realmente, ele me ajuda muito. Tenho contato direto com ele para discutir todo e qualquer assunto, então tudo aquilo que ele passou ali nos slides realmente acontece muito por conta do que ele tinha dito, né? Foram escolhidas pessoas capazes de cumprir as metas que foram estabelecidas, graças a Deus o Rotary Tijuca sobra nesse quesito, né? Ainda que não tivesse essas pessoas, teríamos outras também capazes de fazer todo esse trabalho aí que vem sendo executado pelo nosso clube. Acredito que não só o nosso clube, mas outros companheiros, até visitantes, começam a entender um pouco também do que é a administração do clube, o que eu mesmo não entendia muito, o Tácito me ajudou até com isso, a definir as funções, né, de cada um, inclusive a dele, e, enfim, acho que ele estava, para resumir ali, é o que faz com que o clube então consiga andar, né, andar no que foi determinado como meta e como plano de ação. Bom, pelo adiantado da hora, eu acho que ele não... Ah, tá voltando aí. Tá.
Nos ouve, Tássio? Alô, estão me ouvindo? Sim. Gente, eu trabalho dentro de uma obra, né? O meu escritório aqui dentro de uma obra. Eu estou hoje dentro da obra. Mas não sei assim. Ela continua travando. Está travando Hein, presidente? sua fala, viu, Tasto? Está A gente só sabe travando? que você está dentro de Está uma obra. travando. Você só falou que estava dentro de uma obra, Ah, mas estão ouvindo, não? agora sim. Agora sim. Não, eu perguntei se ainda temos tempo para falar mais alguma coisa ou não. Sim, vamos concluir, Tássio. Tá, Pode se assim, concluir. eu já tô concluindo, tá? Onde nós estávamos, eu já estou assim, na conclusão. Deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Seu áudio, seu áudio. Eu não estou falando ainda, não. Ah, tá. Você estava falando da secretaria, né? Isso, é assim, então, dentro da administração, nós temos o olhar com a secretaria, o acompanhamento dos trabalhos da secretaria, da programação de reuniões, diretoria de protocolo, tesouraria, o planejamento estratégico, o companheirismo, que eu cheguei até aí, a instrução rotária, que hoje ela é fundamental, né, para você poder situar todos os candidatos, né, a rotariano, como agora a companheira Ilan, ela acabou de passar por uma instrução rotária, é importante que o clube mantenha isso, e o Tijuca sempre manteve. No Tijuca, nós temos uma comissão de indicação para presidente, ela também tem que se manter ativa, e isto a administração pode ajudar o presidente a saber como é que estão os trabalhos. E a aprendizagem e reciclagem, que, para mim, é um trabalho fundamental que a gente possa fazer. Assim, antigamente, nós tínhamos a visão de que o Rotary demorava muito a mudar a sua estrutura, os seus conceitos e tal, porque era muito difícil você mudar, né? As ferramentas que você tinha para fazer essas mudanças eram muito escassas. Então, dava muito trabalho para você, na época, anteriormente, a 20 e tantos mil clubes, quando você mudava as regras, era muito papel gerado para você mudar tudo isso, demorava-se muito tempo para que todos pudessem entender e receber essas alterações. Hoje, através da internet, isto é muito mais rápido. Então, todas as mudanças que o Conselho de Legislação produz a cada 3 anos, isto rapidamente é passado para os clubes. Então, hoje nós vemos que o Rotary tem se modernizado muito rapidamente, com alterações a todo momento. Então, é um corpo hoje que ele está em profunda profusão de alterações. Então, a aprendizagem ela é fundamental e a reciclagem também. Você entender o que está acontecendo dentro do My Rotary, o que está acontecendo em todo o redor de toda essa pragmática que nós temos. Então, eu disse que nós poderíamos ver qual é a relação que nós temos aqui desse olhar da comissão de administração, é que, se vocês perceberem, todas essas funções aqui, todas essas comissões e subcomissões, ela só trata da parte interna do clube. Isto aqui não é exógeno, isso é endógeno. Então, tudo aqui, secretaria, parte interna, protocolo, trata da reunião interna, programação de reunião interna, tesouraria, problema interno do clube, o planejamento é interno do clube, o companheirismo entre os companheiros, a instrução rotária para novos companheiros, os presidentes são do próprio clube e a aprendizagem e reciclagem através dos companheiros. O trabalho externo, são as outras comissões, a administração não tem essa interveniência, ela não tem esse olhar. Isto fica por conta do presidente diretamente com estas comissões. Então, a administração ela vem substituir o que nós tínhamos no trabalho anterior, que era da Avenida de Serviços Internos. Então, é este olhar que nós temos com a comissão de administração.
Presidente, assim, eu teria muito mais para falar sobre comissão de administração, mas infelizmente eu sei que nós temos aí o nosso horário, já está próximo já do final, então vamos fazer aqui, depois a gente pode continuar esta conversa através de intervenção de alguns companheiros. Quero terminar com vocês com esse pensamento, que tem tudo a ver com a administração, né? Vamos trabalhar unidos para continuar fortalecendo o nosso clube, o nosso distrito e o Rotary Internacional, procurando engajar todos os associados e atrair mais pessoas para que se juntarem a nós e compartilhar a Rotary. O que tem a ver? Toda vez que nós tentamos alterar o caminho das coisas, a gente acaba não se dando muito bem. E a visão que nós temos que ter quando falamos, eu grifei essas palavras aqui, ela tem sentido, que unidos são as pessoas. Quando você se une e forma o clube, é aqui que você fortalece o teu trabalho. Fortalecendo os clubes, você fortalece o distrito e vai fortalecer o Rotary Internacional. Todas as vezes que a gente tenta subverter esta ordem, não dá certo. O distrito não pode pensar mais do que os clubes. O Rotary Internacional não pode pensar mais do que os distritos. Nem pode valer mais, nem querer. A ordem natural é de baixo para cima. E o Rotary, muito sabiamente, cria agora uma frase que nos resume o que somos nós, que sejamos pessoas que se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmos, nas suas comunidades e no mundo. O fundamental é que nós sempre produzimos mudanças. E o Rotary agora ele quer enfatizar mudanças duradouras. É isto que importa hoje para o pensamento do Rotary Internacional. Muito obrigado a todos. Estou à disposição para qualquer dúvida e perdoem aí a falha da internet. Obrigado, Tássio. Foi ótimo, foi uma verdadeira aula, em duas fases aí, foi maravilhoso. Bom, eu vou pedir à companheira Ciomara, caso haja algum pedido para intervenção, fazer perguntas, comentários ao Tássio, que sejam os breves, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha ali nas reações ou aqui no vídeo e faça brevemente sua pergunta por conta do nosso tempo, que está escasso já. Silmara, eu não estou conseguindo levantar a mãozinha. Pode falar, Marcelo. Pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta. Só quero agradecer ao Tássio pela bela apresentação e obrigado pela oportunidade que você deu de sempre compartilhar seu conhecimento, não só comigo, mas com alguns outros companheiros. Tá bom? Muito obrigado, Tássio. Obrigado eu. Eu acho que a palestra do Tácito foi, assim, autoexplicativa. A gente queria mais, mas a gente sabe que por conta do tempo nós não temos como ficar aqui debatendo. Então, a gente só tem a agradecer, Tácito, pela sua brilhante palestra e por sempre estar nos ali ensinando dia após dia. Presidente Sérgio Paulo, você. Obrigado, Silmara. Mais uma vez, obrigado, Tássio. Foi uma verdadeira aula. Não esqueça, depois de disponibilizar aí, vários companheiros na sua ausência pediram as transparências, né? Eu, inclusive, vou querer também, porque para olhar, fazer um quadro dela ali, daquelas instruções ali, para mim, vai ser essencial para esses mais 11 meses aí de gestão. E para mostrar a nossa gratidão, nosso reconhecimento, eu peço à companheira Silmara presente, então, o certificado. O certificado do Conselho Diretor do Rotary Rio de Janeiro Tijuca, o Bom para Valer, outorga-se esse certificado de reconhecimento a Tácito Melo Barbosa pela sua brilhante palestra sobre o tema a Comissão de Administração, como ajudar o clube a funcionar sem problemas. Quando compartilhou seu conhecimento e contribuiu de maneira decisiva para a construção de pontes de amizade e cooperação entre as pessoas. Rio de Janeiro, 31 de julho de 2024, Sérgio Paulo da Silva, presidente 2024-2025. Parabéns, Tássio. Eu já peço para você fazer, então, sua despedida
para fechar aí o momento da palestra. Presidente, eu só tenho que agradecer a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho aqui sobre a Comissão de Administração e parabenizá-lo por trazer, né, para todos os associados dentro das nossas reuniões a apresentação das comissões. Eu acho que vai ser de grande valia para todos. Nós sabemos aí o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando. Acho que vai ser muito bom para que a gente possa fazer as nossas reflexões. Agradeço a todos pela paciência aqui comigo, nesses poucos minutos que nós tivemos. Muito obrigado. Bom, mais uma vez, obrigado, Tássio, e vamos nos encaminhando então, para o final da nossa reunião. E eu convido, então, a próxima semana, dia 7 de agosto, será a visita oficial da nossa governadora, né, Alcione Maria Giacomo de Araújo Viana, que ela é do Rotary de Pindamonhangaba, quase que eu enrolo ali aqui, na classificação Relações Públicas. Então, eu convido agora a todos, após os acordes do hino à bandeira, saudemos a bandeira do Brasil e as demais bandeiras da Panamá. Bom, declaro encerrada a reunião e convido a todos. Obrigada, excelente palestra, meu